A Petrobras divulgou resultados bastante fortes referentes ao terceiro trimestre de 2022 e para entender melhor esses resultados a gente precisa voltar no tempo e entender os preços do petróleo tanto no terceiro trimestre do ano passado quanto no segundo trimestre desse ano. Por quê? Para entender por que os resultados caíram um pouco na comparação trimestral, né, a comparação que a gente faz com o trimestre imediatamente anterior, mas melhoraram na comparação anual, que é a comparação com o terceiro trimestre do ano passado. Então, o Brent médio estava na casa dos $100 aí neste terceiro trimestre, bem acima dos $74 por barril que a gente viu no terceiro trimestre do ano passado, mas um pouco abaixo dos $113 por barril que a gente viu no segundo trimestre desse ano. Então, essa variação, né, nesse terceiro trimestre, o Brent um pouco pior do que o segundo trimestre desse ano, mas melhor do que o terceiro trimestre do ano passado, ajuda a explicar por que os resultados eles melhoraram na comparação anual, mas pioraram na comparação trimestral, né? O segmento de exploração e produção apresentou um EBITDA de 73 bilhões de reais, uma melhora considerável de 34% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado e uma piora de cerca de 7% na comparação com o segundo trimestre deste ano. E de novo, aqui a gente está falando da variação do petróleo, né? Um petróleo muito melhor na comparação anual, mas um pouco pior na comparação trimestral. No segmento de refino, a gente viu basicamente o mesmo efeito, né? Um EBITDA de 14 bilhões de reais, com uma queda na comparação trimestral de 38%, também influenciada aí pela queda do Brent, um estoque, né? Um efeito de giro de estoque que acabou atrapalhando no período, mas uma melhora considerável de 58% na comparação anual, basicamente por preços de derivados 60% maiores desde aquele período, né? Desde o terceiro trimestre de 2021. No segmento de gás e energia, a gente viu um EBITDA aí de 4,6 bilhões de reais e aqui a gente viu uma melhora tanto na comparação trimestral como anual, efeito aí de reajustes do preço de gás e melhores margens de comercialização, tá certo? Então, no consolidado, a gente viu um EBITDA aí que atingiu 91,4 bilhões de reais, um pouco abaixo dos 98 bilhões de reais que a gente viu no segundo trimestre deste ano, mas bem acima aí, 50% melhor do que a gente viu no terceiro trimestre de 2021 e de novo, né? Aqui não tem muito segredo, a gente está falando de um petróleo bem melhor na comparação anual, mas um pouco pior na comparação trimestral, o que reflete essa variação que a gente viu no EBITDA. O lucro líquido, por outro lado, subiu mesmo na comparação trimestral por causa de uma variação, um efeito de variação cambial positiva aí, que acabou ajudando e fez o lucro líquido crescer 3% na comparação com o segundo trimestre deste ano e atingiu aí 46 bilhões de reais. Basicamente em linha com o que o mercado vinha esperando, tá? Além de tudo isso, a gente viu aí um fluxo de caixa livre bastante sólido de 53 bilhões de reais, né? O que combinado com uma alavancagem bastante controlada, alavancagem abaixo de uma vez dívida líquida EBITDA, permitiu um anúncio de mais dividendos neste ano de 2022, né? Lembrando, a Petrobras já pagou grandes somas de dividendos em 2022, mas continua gerando muito caixa, né? Esse petróleo em patamares elevados, a alavancagem controlada e uma boa eficiência tem permitido a companhia pagar dividendos e neste trimestre ela anunciou mais aí R$ 3,35 em dividendos por ação, que dá aí em torno de 10% de yield só referente a esse terceiro trimestre, tá certo? Então, resultados bastante sólidos, mais uma vez, né? Lógico, um pouco atrapalhado aí pela queda do Brent, mas mesmo assim, isso não impediu a companhia de apresentar uma forte geração de caixa, tá certo? Então, a gente gostou dos resultados da Petrobras, a gente mantém ainda as ações em duas séries da casa aqui, né? Carteira Empíricos e Vacas Leiteiras,
a gente entende que existem os riscos políticos, mas o papel também está negociando a múltiplos muito baratos, né, muito baixos, abaixo de 2 vezes EBITDA, o que deixa a simetria ainda bastante convidativa, tá certo? Então é isso, pessoal, um grande abraço e até a próxima.